A análise da mudança de tom do discurso da oposição na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Presidentes de partidos da oposição unificam o discurso, admitindo estarem juntos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje, entrevista o vice-presidente do PSDB, Alberto Goldman, tucano de densa representação política com atuação no Parlamento Estadual, Federal, no Poder Executivo, como secretário, ministro de Estado e também governador do Estado de São Paulo. Obrigada, Goldman, por estar conosco. Obrigado, Goldman, em março, logo após aquela manifestação que surpreendeu o país do dia 15, o senhor disse que tinha chegado a hora de construir a transição porque o governo Dilma tinha acabado. De lá para cá, houve aí muita negociação política, em meio a muita pressão. A manifestação do dia 12 não teve a mesma força e o mesmo impacto daquela do dia 15. Parece que Dilma, as coisas acalmaram um pouco lá em Brasília. A crise amainou. Dilma começou a virar a página. Não, amainou não. Acho que a crise vai se aprofundando e a gravidade da crise não é apenas... Ela é política de um lado, mas existe uma gravidade da crise econômica, né? Esse país entrou num processo de recessão, num processo de paralisia da economia, com inflação alta, com juros astronômicos, enfim, a economia vai muito mal. E a realidade política, portanto, do país é muito grave. Imaginar que a presidente Dilma vai ter pela frente quase 4 anos de governo é algo impossível de se imaginar neste quadro que nós estamos vivendo. E nada nos faz crer que possa haver uma mudança de maneira que ela possa readquirir algo que é fundamental para um presidente, a legitimidade. Ela, cada dia que passa, cada episódio que passa, cada momento que passa, ela perde um pedaço, uma porção dessa legitimidade. Vai sobrando para ela o quê? A legalidade, ou seja, a formalidade de ter sido eleita presidente. Mas, sem essa legitimidade, não dá para governar desse jeito, não governa assim. Mas, Goldman, a presidente Dilma, ela negociou com a base parlamentar, está procurando se acertar com aqueles partidos tão desiguais, mas que compõem a base, que tem chance de aprovar os projetos para a correção de rumo da economia, o ajuste fiscal. Se acertou com o vice Michel Temer, que é agora o grande articulador político. Ela tem tido um movimento no sentido de busca de acerto. E, por outro lado, na oposição, o que nós estamos vendo é uma união em torno da ideia do impeachment, inclusive o PSDB, que antes dizia que não era aceitável. Aécio Neves já falou que essa não é uma palavra proibida. E os partidos de oposição estão pretendendo se unir para apresentar um pedido de impeachment juntos, uma ação conjunta. Mas, se Dilma vai se acertando, isso esvazia esse movimento de fora Dilma, de pedido de impeachment formal que a oposição parece pretender? A oposição nunca defendeu o impeachment como algo absoluto. Ela entendia que impeachment é algo que está na Constituição e perfeitamente democrático. Mas se é fora de questão, ninguém pergunta isso porque sabemos, né? Mas é perfeitamente possível que seja feito. O que acontece é que nos últimos tempos, dia após dia, novos fatos vão ocorrendo, novos fatos vão sendo demonstrados, que houve um processo, existe um processo que torna a presidente cada vez menos legítima para presidir o país. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, do ponto de vista que nós estamos vendo da corrupção, que a todo dia, em todo momento, aparece um fato novo. Não há nenhum fato positivo dos últimos meses. Mas envolvendo o nome dela? Se aproximando muito do nome dela. Não é possível. Mas não envolvendo o nome dela. Não, você não envolve pessoalmente a ela, mas envolve um conjunto de forças políticas que dirigiu o país nesses últimos 12 anos, comandados pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, que é o grande capo de tudo isso. Ela é uma figura, apenas uma figura entre muitas figuras desse conjunto dirigente. Ela não é. Ninguém vai dizer que ela se aproveitou do ponto de vista econômico desse saque que se fez no setor público. Mas, sem dúvida, ela se aproveitou de uma situação para se tornar presidente da República mais uma vez.
Isso é indiscutível. Mas Portanto, o povo brasileiro tem ou não tem discernimento? Porque o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, elegeu Dilma. Sim, não há dúvida. Quer dizer, se o marketing político dela, que é interpretado como um aproveitamento, conseguiu elegê-la, e o eleitor disse sim a ela e não ao candidato do seu partido, Aécio, isso não merece respeito? Mas, claro que merece respeito, por isso que eu digo que a legalidade está preservada. Ela é presidente da República, ela foi diplomada como tal, ela se elegeu. Agora, o fato concreto é que essa legitimidade que é preciso ter além da legalidade, ela vai perdendo dia a dia. Eu diria a você... Mas não resgata? Se ela se acerta lá com o Temer, hoje, com os partidos? se nós tivéssemos uma eleição hoje, ela não seria eleita. Nem ela, nem o Lula seriam eleitos, depois de todos os fatos que nós passamos a conhecer em meses agora, depois das eleições. Então é preciso entender o seguinte, nós precisamos resolver o problema do país. Eu não estou aí para resolver o problema nem do PSDB, nem do PT, nem do Lula, nem da Dilma, nem de ninguém. Eu acho que nós temos que resolver um problema do país, do povo brasileiro. São 200 milhões de pessoas que estão dependentes da ação de governo. E a oposição pode ajudar na busca dessa solução? O nosso problema é encontrar uma saída que possa preservar a democracia e possa preservar uma solução positiva para os problemas do país. Esse governo não tem como encontrar mais uma solução para isso. E qual é a saída, então? Essa que é a discussão está entre nós. Nós não adotamos ainda, pelo menos, a tese do impeachment, mas entendemos que ela pode ser conversada. Pode se conversar sobre isso, faz parte da Constituição. Agora, entendemos que o mais importante é saber como é que nós vamos passar com ela ou sem ela nos próximos 4 anos. Sem ela, provavelmente, porque não acho que ela tenha capacidade de conduzir mais esse país. Então, nós precisamos encontrar uma saída para que a economia volte... Se for sem ela, é o vice-presidente. Muda alguma coisa? Não sei se muda, eu não estou levando em conta o nome da pessoa. Evidente, quando nós tivemos o processo do impeachment, eu participei disso na época do Collor, e nós tiramos o Collor do governo, nós tínhamos um substituto acima de qualquer suspeita, que era o Itamar Franco. E hoje não temos hoje não é a mesma, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque esse PMDB, com o Michel Temer, com todas essas figuras, participaram desse processo que nós estamos vivendo hoje. Pode não ter sido o elemento mais importante desse processo. Podem não ter sido os condutores desse processo. O condutor foi o Lula. Mas esse processo, eles participaram e eles são, em parte, responsáveis por isso. Por isso que é difícil a saída política, por isso que é difícil a solução. Por isso que nós não temos uma fórmula imediata para resolver o problema. E o pacto, Goldman, vocês têm abertura na oposição para um pacto, pensando no bem maior do país, na busca de solução para esse impasse da economia, no sentido, sim, de colaboração, independente de todas as diferenças políticas e as críticas e a rejeição que vocês têm à figura da Dilma, do Lula, do PT? O pacto tem que ser na sociedade, a sociedade tem que fazer esse pacto. Não é um pacto com o Michel Temer ou com o Eduardo, presidente da Câmara, ou com o Renan, ou com o que quer que seja. Ou com essas forças políticas que estão tão abaladas e tão com frágil credibilidade, frágil legitimidade. Nosso pacto tem que ser no conjunto da sociedade. É isso que nós temos que procurar. É esta saída para o bem do país. Muito obrigada, Alberto Goldman. Uma boa noite. Eu agradeço a você. Obrigado. Gamberini.